Fale aí o teu irmão, a tua irmã, né? Como é que está teu couro nessa noite? Pergunta aí para teu irmão e para tua irmã. Mas pergunta com convicção. Como é que está teu couro nessa noite? Amém? Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, o Senhor me deu uma palavra. Eu não sei, né, qual vai ser a sua reação nessa noite. Mas tudo é segundo a vontade do Senhor, amém? Tudo é segundo a vontade do nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele nessa noite, né? Eu sei que o seu ego vai ser amaciado. O seu ego, ele vai ser amaciado. Como você vai sair, aí é segundo a vontade de Deus, né? Mas eu espero que você abra o seu coração, abra a sua mente. Como o pastor Diego disse, a ovelha não é minha, não é não, pastor? A ovelha não é nossa, a ovelha é do Senhor. E a gente fala conforme a vontade do nosso Deus, né? Eu gosto sempre de ser eufêmico, dentro daquilo que o Senhor nos dá. Amém? Então pergunta de novo, como é que está teu couro? Amém, bendito é o nome do Senhor. O Senhor me deu uma palavra, e eu botei um título nessa palavra, né? Até esbocei algumas coisas aqui, né? Eu nunca tinha me sentido tão aflito esses dias, aí perguntava, mas o que eu vou pregar, e agonia, e aquela agonia eu falava, ia orar, e Senhor, mas o que eu falo? Meu pai, naquele olhava e falava e pensava, vou falar sobre aquilo, mas o Senhor não deixava, né? Ele vai direcionando aquilo que nós temos que falar, porque é uma responsabilidade grande estar aqui em cima. Não é segundo o meu querer, é segundo o teu querer, meu irmão. É segundo a vontade do nosso Pai. E o Senhor, Ele me deu aqui um título até para essa palavra, que fala assim, sobre falsos profetas, chefes da desgraça, e os crentes self-serve preguiçosos espirituais. É a primeira palavra que o Senhor me deu, né? Os falsos profetas, chefes da desgraça, e os crentes self-serves, preguiçosos espirituais. É o que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero trazer para vocês. Então esquece o irmão que não veio. A palavra não é para o irmão que não veio. A palavra é para mim e para você, que nós que estamos aqui. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Se você está fazendo, mude o seu caminho. Se você não está fazendo, em nome do Senhor Jesus, é um alerta para que não se caia. Bendito é o nome. Abra lá em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23. É uma palavra para a igreja. Não é uma palavra para você ou para ela. É uma palavra para a igreja, é para todos nós. Amém? Jeremias 23, o versículo de número 32, nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Você pode dizer amém? Amém. Diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo, com as suas mentiras, e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. E eu trouxe esse tema de profetas, chefes da desgraça e os crentes self-service, preguiçosos espirituais,
para que nós possamos refletir. Então eu peguei essa palavra e fiz uma comparação aquilo a um restaurante self-service, onde tudo está exposto ali. Self-service é uma palavra inglesa que significa autosserviço, aonde a pessoa ela vai e se serve daquilo que está exposto, daquilo que está no richô, daquilo que está ali na mesa. As pessoas chegam lá e se servem. E várias pessoas, elas têm se servido, né, sem mesmo saber da origem do alimento ou de como esse alimento foi preparado. Ela simplesmente chega lá e se serve, coloca aquele pratinho pequenininho, outros colocam um prato, já pega o prato mais profundo, para não ficar, né, tão exposto, e coloca, mas quando o prato é raso, ele faz a sua montanha, mas se serve de qualquer maneira ali, sem saber se o alimento é nutritivo, sem saber como foi preparado o alimento, porque dificilmente nós entramos dentro da cozinha para ver como é a cozinha daquele restaurante. E aqui a palavra, eu lembro aqui a palavra de Jó. Jó, lá no capítulo 34, no versículo de número 3, ele fala: porque o ouvido prova a palavra, assim como o paladar prova a comida. Amém. O ouvido, ele prova a palavra, assim como o paladar, ele prova a comida. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem provado a palavra de Deus para a sua vida? Porque nós sabemos que existem vários evangelhos aí fora. Nós sabemos que existem vários profetas aí fora. Alguns que trazem alimentos bons, outros que trazem alimentos ruins. E a Bíblia, ela nos adverte, lá em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 9, quando nos diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Muitos que se dizem servos e servas do Senhor estão se entregando a alimentos profanos. Estão pulando de galho em galho, buscando dentro do restaurante espiritual a comida que bem lhe vier. Aquilo que lhe cabe segundo a sua vontade e o seu querer. Mas o alimento do Senhor é um alimento balanceado, meu irmão. Porque o Senhor nos diz que Ele nos dá a medida certa, aquela que nós podemos aguentar, amém? Aquilo que nós podemos suportar. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que é bom para as nossas vidas e não aquilo que nós achamos que seja bom para as nossas vidas. Mas muitos irmãos e irmãs em Cristo estão se servindo conforme a sua vontade e o seu querer. Pincelando dentro da palavra aquilo que bem lhe convém, e não aquilo que o Senhor está falando. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Bendito é o nome do nosso Deus. Então o crente self-service, aquele que é preguiçoso espiritualmente, o que o Senhor colocou, é aquele que vê vantagem naquela situação, naquilo que está servido, e ele simplesmente vem pegando, porque ele não quer cozinhar,
Ele não quer trabalhar na cozinha. Ele quer simplesmente chegar lá e se servir. Assim é o crente preguiçoso. Porque ele não quer ler a Bíblia, ele não quer orar, ele não quer estudar a palavra do Senhor, ele não quer jejuar, ele não tem comunhão com os irmãos. É o crente preguiçoso. É aquele que simplesmente só chega para receber aquilo que já está preparado. Ele não tem força para nada. Ele não tem força para trabalhar. Ele não tem força para fazer nada na casa do Senhor. Muitas vezes reclama porque não tem a escola bíblica dominical, reclama porque não tem o culto dos homens, reclama porque não tem o culto das mulheres, porque na igreja tal é assim, na igreja de fulano de tal é assim, mas quando tem na igreja, ele não frequenta. Ele não aparece, porque ele só tem força para falar, mas não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ter comunhão, não tem força para buscar ao Senhor, meu. Como o pastor falou, hoje nós fomos ali no velório, e Eclesiastes 7 fala sobre a casa do luto, né? Ali da reflexão, muitas vezes nós refletimos muito mais quando alguém vai falecer, mas muitos estão distantes demais do Senhor, que aquela palavra bate no coração, mas os espinhos são grandes, a terra tem muita pedra, e a semente não vai vingar. Mas glória a Deus que haverá aqueles a qual a semente vai cair em terra fértil. Não vai cair à beira do caminho e Satanás não vai roubar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, meu irmão. Bendito é o nome do nosso Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele nesta noite. Então o crente espiritual é esse, que não quer ler, não quer se ter compromisso com a comunhão, com a coinonia. Não quer ter compromisso com a sua igreja. Então ele fica pincelando, buscando lá e buscando cá. Assim como a comida ela intoxica, o falso evangelho também traz intoxicação espiritual. Nós temos que estar atentos a isso. Porque se você não lê, se você não busca, você também pode ter uma intoxicação espiritual. Aleluia. E o perigo é muito grande, meu amado irmão e irmã em Cristo. Jeremias, quando ele foi chamado para falar àquele povo, ao povo de Judá, aquele povo, a tribo do sul. Ele foi falar para aquele povo se converter dos maus caminhos, se voltar a Deus. Mas ele também dizia, olha, se vocês se voltarem a Deus, Deus, Ele vai se voltar a vocês. Havia esperança, mas havia também o juízo. E Jeremias, ele pregou num período que Josias era rei, ele pregou no período que Joacás era rei, ali na tribo do norte, ele pregou no período de Joaquim, que era filho de Josias, ele pregou para Joaquim, porque tinha Joaquim e Ezequias. Somente Josias foi um homem segundo a vontade do nosso Deus, que fez segundo a vontade do Pai. Mas todos os 4 últimos foram homens que andaram no caminho da iniquidade. Segundo o seu coração, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio eu. E Jeremias, o profeta chorão, porque ele chorava.
Ele queria ver o converter do povo. Ele falava para o povo se voltar a Deus. Ele profetizou os 70 anos do exílio. Ele profetizou ali o retorno do povo da Babilônia. Ele profetizava tudo aquilo. Jeremias, ele falava aquele povo, o que o povo precisava. E aqui no capítulo 23, mostra que aquele povo, que aqueles líderes que ali se encontravam, estavam conduzindo o povo à perdição. Estavam levando falsas palavras, falso evangelho, uma doutrina de perdição, de promiscuidade, e o povo estava se servindo de tudo isso porque estava gostando daquela situação. Esses dias eu, conversando com uma amiga nossa, eu e minha esposa, e ela falou, olha, eu gosto de viajar com aquela igreja, porque aquela igreja ali, eles são liberais. A igreja lá é liberal. Então eu gosto de viajar com aquela igreja. E tem igreja que não é liberal. E ali eu fiquei ouvindo aquela palavra. Eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Mas eu quero te dizer que essa igreja também é liberal, pastor. A nossa igreja é liberal. Você tem liberdade para adorar o Deus Altíssimo. Você tem liberdade para ler a Bíblia. Você tem liberdade para jejuar. Você tem liberdade para ter comunhão com a igreja. É a liberdade que o crente tem. É a liberdade de servir a este Deus enquanto se pode achar. Que liberdade maior você pode querer, meu irmão? Da promiscuidade, da mentira, do engano. Nós temos liberdade na presença desse Deus. Quantos aqui estão obrigados nessa noite a louvar a este Senhor? Agora eu pergunto, quantos aqui estão livres, estão de vontade própria para adorar ao Senhor? Quantos? Bendito é o nome do nosso Pai. Então você tem liberdade. E aqui, nesse capítulo 23, aqueles que deviam conduzir o povo de Israel ao caminho de Deus, eles estavam sendo responsabilizados por isso. Deus, ele decretou um juízo sobre aqueles homens, como decretou um juízo também para o povo. Subir no altar não é de qualquer jeito. Louvar a Deus não é de qualquer jeito. Adorar ao Senhor não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Exige reverência, exige temor, exige tremor. E Osaías, lá no capítulo 4, no versículo 6, ele falava, olha, o povo padece por não conhecer a palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado ao Senhor com reverência, com temor, com tremor? Lá hoje foi falado, o pastor falou sobre isso. Muitos nem ligaram. Foi falado, haverá o dia que o Senhor voltará para nos buscar. Um dia também estaremos na vertical, na horizontal. Estaremos na horizontal diante do juiz. E aí, qual o fruto que tu tens dado? Qual o teu testemunho de vida? Será que quando tu passas, alguém diz, aí vai um servo e uma serva do Senhor? É momento de mudança, é momento de transformação.
Quantos aqui querem que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, mexa na sua vida, ore, calai, chore, calamanai, Senhor, derrama, Senhor, meu Pai, do teu poder e da tua unção sobre este povo. Jeremias aqui falando contra os falsos profetas, no versículo 1 ele diz: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Jeremias tinha tremor, Jeremias tinha temor a adorar a este Deus. Jeremias sabia o Deus que ele servia, ele sabia do poder da palavra do nosso Pai, meu irmão. Nós temos que ter tremor e temor, não é servir a Deus de qualquer maneira não, crente. Nós temos que temer a este Deus Todo-Poderoso, que nos deu fôlego de vida e a oportunidade de estarmos aqui nesta noite adorando, louvando a este Deus Todo-Poderoso. É a oportunidade de refletirmos. E Jeremias, ele sabia quem era este Deus. Aleluia. Você sabe e conhece a este Deus que você serve? É momento de reflexão. O versículo de número 10, ele fala: porque a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa cheia a sua maldade, diz o Senhor. Nós vemos aí o que está acontecendo. A sociedade tem pregado palavras de maldição, tem pregado doutrinas erradas. Esses dias me mandaram um vídeo, eu não sei nem quem foi, de um menino de 14, 12 anos beijando o outro de 14. Meu. Foi o senhor, né, pastor? E muitos acham que isso está correto. Muitos acham que isso está certo. Não sou contra, não. Eu sou contra em nome de Jesus. Não é isso que a palavra fala. Não é isso que a palavra ensina. O que tu tens ensinado ao teu filho, teu vizinho, teu irmão, em nome do Senhor? Não se cale, como foi falado, não seja crente 007, não, meu. Fale assim como Jeremias falava, fale também aqueles que necessitam. E muitos estavam ali na frente do povo, liderando o povo e permitindo que as iniquidades dentro da casa do Senhor permanecessem. Dentro da minha casa achei maldição. Adultério, promiscuidade, erro, em nome de Jesus vai cair por terra, em nome de Jesus. O nosso Deus é santo, meu irmão. Ele exige santidade de mim e de você. Você crê nisso? Aleluias! Glória a Deus! Porquanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. O caminho de escuridão que tu andas é o caminho que tu vai escorregar e que tu vai ficar. Porque o nosso Deus, ele é luz, e a luz ele não se mistura com as trevas. Ele é luz, e luz não se mistura com as trevas. O caminho da iniquidade em que nós andamos
é o caminho que nós iremos cair. Mas o caminho da luz que nós andarmos é o caminho que nos levará à salvação. Era o que Jeremias estava querendo dizer àquele povo naquele momento. Era o que o povo precisava entender. É o que nós precisamos entender nos dias de hoje. E ele continuava a dizer, aqui no versículo 13 e 14, olha, os profetas de Samaria fez com que o povo ali errasse. Mas os profetas de Jerusalém, esses foram piores, porque fizeram o povo errar, fizeram o povo cair ali na prostituição. E Deus ainda dizia mais através de Jeremias, e eles ainda se esforçavam para que o povo permanecesse no pecado. Os profetas faziam isso, para que o povo se esforçavam, para que o povo permanecesse. Diz aqui, olha, mas os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda, cometem adultérios e ainda com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra, diz a palavra do Senhor. Muitos têm se esforçado, não vai para a igreja não, permanece no pecado, fica do jeito que está, o teu caminho é que está correto, não escuta o que o profeta está falando, o que a palavra está falando, fica do jeito que está mesmo, se esforçando, te trazendo aquilo que é racional e não aquilo que é espiritual, para você permanecer no pecado. São espinhos da iniquidade para as nossas vidas. O homem natural, diz a palavra, só discerne o que é natural, mas o homem espiritual discerne aquilo que é espiritual, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa para buscar a palavra, para ler, para jejuar, para orar. Tenha intimidade com este Deus, que Ele te dará o discernimento daquilo que tu deves fazer. Aqui a palavra ainda continua nos dizendo, Jeremias ainda continua nos falando sobre isso. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós temos que saber que aquilo que foi, a advertência que foi para aquele tempo ainda é para os dias de hoje. Você acredita nisso? Ela se renova. Tanto que Paulo falava para os irmãos lá na igreja de Coríntios, lá no capítulo 6, o versículo de número 13, ele falava que o alimento são para o estômago e o estômago para o alimento, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós temos que nos alimentar. Nós temos que nos fortalecer com aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas tudo isso é passageiro. Agora o nosso corpo, ele está falando de um corpo espiritual, porque quando nós morrermos, essa carne cessará, mas o corpo revestido de glória, nós teremos em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito, ele só sobrevive num corpo. E esse corpo será espiritual sem mácula. Porque só entrará na porta estreita aquele que estiver sem mácula, sem pecado. Este corpo é por Senhor. E o Senhor é para o corpo.
Assim como a igreja é do Senhor e o Senhor é da igreja, meu irmão. A igreja é lugar de santidade, a igreja é lugar de reverência, a igreja é lugar de temor, de adoração. Bendito é o nome do nosso Pai. Mas o corpo não é para a prostituição, não é para a lascívia, não é para a fornicação, não é para o erro. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O seu corpo é tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo faça morada em mim. Que o teu Espírito Santo tire todo câncer. Que tire todo tumor. Que tire toda mácula. Que tire tudo aquilo, Senhor meu Pai, que habita em mim, Senhor. Porque eu quero ser teu servo. Que teu Espírito, ele pule a casa. Ele não me mate, mas que ele me conduza para a vida eterna. Esta morte que eu falo é uma morte eterna, meu irmão. Mas que a vida, que eu morra para este mundo, e que a vida eterna venha me alcançar. É o que nós temos que fazer. É o que nós temos que buscar. E Jeremias, ele sabia disso tudo. Ele falava ao povo segundo a vontade do Senhor. Tanto que ele fala aqui, no versículo de número 15, no versículo de número 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis que lhe darei o comer a losna, e lhes fareis beber a água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Eu não sei como você está recebendo a palavra nessa noite. Mas se eu, como servo do Senhor, não falar a palavra de Deus, aquilo que Ele colocou na minha boca, eu terei que beber da losna, do veneno, e eu não quero perder a minha vida. Muitos perderão a vida, porque estão colocando na mesa, e o povo não está discernindo aquilo que é correto comer. Aquilo que é bom para ti. A palavra Paulo já dizia, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo te convém. Nem tudo aquilo que você acha que é certo está afirmado na palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam, ensinam vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Muitos vão falar aquilo que está dentro do coração deles. São palavras bonitas, mas que não vêm de Deus. Se você não conhece a palavra, se você não conhece a verdade, você vai cair, meu irmão. Porque a Bíblia diz que até os escolhidos, se não vigiar, cairão. A palavra do Senhor também nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a palavra do Senhor. Eis aqui a verdade do Senhor. Jeremias falava, Jeremias profetizava, mas o povo era de dura cerviz, o povo era duro, não queria mudar os seus intentos. Eu sou dono do meu próprio eu faço conforme a minha vontade e o meu querer. Não escutava o profeta levava a palavra, o rei comia. Queimava, o profeta levava de novo. Prendiam e batiam no profeta, mas o profeta não se calava.
nós não temos que nos calar. Nós não temos que admitir aquilo que está errado. Nós temos que falar a verdade em nome do Senhor Jesus. O versículo 17. Perdão. Mas eu não vou passar para o versículo 17 agora. Quero dizer que eu coloquei aqui, não deixe se levar pela multidão ou pelas comidas fáceis. Porque pode até parecer que o profeta ele traz uma mensagem de Deus. Mas muitas vezes, se você observar, ele não vive conforme a palavra. Ele até traz uma mensagem bonita, mas ele não vive conforme a palavra. E aqui em Juízes 13:4 fala: agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisas imundas. Pare de beber bebida forte. Pare de comer coisas imundas. Nós somos do mundo, mas não pertencemos a este mundo. Você está no mundo, mas você foi separado, meu irmão, para louvar e adorar ao Senhor. Você foi separado para render glória a este Deus Todo-Poderoso. Então, cuidado com aquilo que está sendo lhe oferecido. É como se fosse você entrasse na internet, lá tem várias palavras bonitas, todas expostas na mesa, dentro do richô, para você se servir das massas, para você se servir das carnes, para você se servir daquilo que está pronto. Mas você não sabe como foi preparado, quem preparou, e nem sente o cheiro daquilo que está por trás. Você não sabe. E nós temos que examinar a palavra do nosso Pai. Aquilo que está exposto para as nossas vidas, para não vivermos no engano. Muitos têm enganado. Porque o inimigo, muitas vezes, os falsos profetas, eles diluem ali o evangelho para se tornar mais saboroso, mais gostoso. Eu vou trazer coisas eufêmicas ao seu coração, para você se alegrar. Eis que te digo que tu terás uma casa, ou melhor, 2 casas e uma trarás para mim. Eis que te digo que tu entrarás num emprego muito grande, ganharás 20.000 e 10.000 entrarás no meu bolso. Eis que te digo que se tu vacilares, pegarei a tua mulher. Eis que te digo que tu não vigiares, o teu marido serás meu. É o que muitas vezes você acha que não está sendo falado, mas se você olhar os falsos profetas, eles falam de forma sutil para te enganar. É Satanás vestido de sapato de veludo, porque a própria palavra diz que ele se transfigura como anjo de luz para nos enganar, meus irmãos. É por isso que nós temos que vigiar, orar, buscar não sermos preguiçosos espirituais, buscar ter intimidade, aliança com este Deus Todo-Poderoso. Porque aqueles que não têm aliança com o Pai, serão crentes medíocres a vida toda. E provavelmente não entrará no reino dos céus, porque dirão: Senhor, Senhor. Ele vai falar: aparta de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Quando mandei tu pregares, tu não pregava. Quando eu mandei tu orares, tu não orou. Quando eu mandei tu curares, tu não curou. Quando eu falei para visitares as viúvas, os órfãos, tu não foste. Vigia, crente. Quando era para ter aliança, para comigo tu não tiveste.
O povo, quando ele saiu do Egito, muitos estrangeiros foram com o povo. Mas a palavra diz que para aqueles estrangeiros, eles também ceiarem, eles terem comunhão, eles precisavam de uma circuncisão. Eles precisavam ter aliança com o Pai. Aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não tinham aliança com Deus, não eram dignos de ter comunhão para com o Pai. A própria palavra diz que na seara, na grande plantação, há trigo, mas no meio do trigo também tem joio. Nós temos que vigiar, nós temos que saber tudo isso, para não cairmos nas esparrelas de Satanás. Muitas vezes aqueles que estão do teu lado, estão dizendo, não, deixa disso, para com isso, não escuta o que o pastor está falando. Quando tu veres o teu pastor virar a cara, quando tu veres o teu irmão virar a cara, não dá a paz do Senhor, só dá a paz àquele que tem a paz. Só dá a paz àquele que tem a paz, diz a palavra do nosso Pai. Não, para que ir para a igreja? Meu irmão, eu não estou falando de ritual. Eu não estou falando para que você permaneça que nem Samuel. Samuel ali era um nazireu. Ele foi entregue. E ele honrou ao Senhor. Eu não estou falando de ritual, mas eu estou falando de reverência. Busque ao Senhor. Mude o seu caminho. Mude o seu intento em nome do Senhor. Vigiai e orai. Provérbios 23:3 diz, não cobice as iguarias, porque são comidas enganosas. Cuidado com aquilo que estão lhe servindo. Cuidado com aquilo que falam. Cuidado. Vigia para não cair em tentação, meu irmão. A tentação é grande. A tentação é tremenda. E eu sempre digo que o pecado ele é doce. Ele é suculento. Mas no final é que nem absinto, né? Ele vai matar. Porque se ele não fosse atrativo, a gente não pecava. Se ele não fosse prazeroso a primeiro momento, a gente não matava. Aí, irmão Hamilton, o que que você não gosta? O que que tu não gosta? Você não gosta? Ele não vai cair em tentação no piqui. Ele não vai. Eu já gosto muito de piqui. É de Deus, meu irmão. Tudo aquilo que o Senhor fez, a palavra diz que é bom. É bom, a palavra diz, eu vou na palavra. É bom demais. O cigarro é bom. Foi o homem que fez, mano. Não é bom para as nossas saúdes. A gente sabe aquilo que muitas vezes a gente não gosta. Eu não gosto muito de angu. Não sou fã de angu. Mas se tiver o angu e eu tiver com fome, eu como. Eu não vou morrer de fome, porque eu não sou doido, mano. É aquilo, a gente sabe aquilo que vai nos dar sustento. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a palavra seja forte, mesmo que a palavra venha doer, mas a palavra de Deus sempre nos sustentará. Você crê nisso? Aleluias, bendito é o Senhor. Aleluias. O versículo de número 19 nos fala: eis que saiu
Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que se execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. A ira do Senhor não vai se acabar até que todos sejam punidos. Mas se estivessem no meu conselho, versículo 22, não mandei os profetas todavia, eles foram correndo, não lhes falei eles, todavia eles profetizaram, 22, mas se estivessem no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. É como o mensageiro de Davi: deixe que eu leve a mensagem. E aí saiu correndo, chegou a Davi perguntou: qual é a mensagem? Não sei. Ele não tinha, era o mensageiro sem mensagem. Muitos estão aí neste mundo sem mensagem, estão falando do seu próprio coração, da sua própria boca, e não segundo a vontade de Deus. E Deus vai falar: olha, eu não os mandei, eu não enviei eles, eu não dei esta mensagem, meu irmão. Muitos estão profetizando segundo o seu coração dentro das igrejas. Meu irmão, recebeu uma profecia, descanse no Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade. Se ele falou, se ela falou, segundo o teu coração, Senhor, que se cumpra na minha vida. Mas se não for, meu Pai, que caia por terra. Descanse no Senhor, meu irmão. Descanse, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, diz o salmista. Espere com paciência no nosso Pai, amém? Aleluias. Aqui nos diz, em 2 Pedro 2:1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Como houve antes, também haverá agora. E você só vai discernir tendo aliança com o Pai, conhecendo a palavra do nosso Deus. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Este Deus é um Deus que está aqui, mas também que está lá. É um Deus que está lá, mas também que está aqui. É um Deus que tudo vê e que tudo sabe. Posso eu esconder dos irmãos, mas não posso esconder de Deus. O Senhor, Ele vê, e a palavra diz: tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueçam do meu nome, pelos sonhos que cada um contam ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O que o inimigo quer é que você se esqueça do nome do Senhor. O que o inimigo quer é que você esqueça do evangelho do nosso Deus. Que você não tenha reverência, temor e tremor, como Jeremias tinha, que ele dizia: eu estou como homem embriagado. Ele sentia o poder de Deus, as pernas dele tremiam, porque ele sabia do poder do Altíssimo, meu irmão. Tremor
e temor. Nós temos que saber que esse Deus, Ele é fogo consumidor, meu irmão. A palavra aqui continua a nos dizer, no versículo, eu parei no versículo 27, os quais, já li, né? O versículo 28, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade, que tem a palha a ver com trigo, diz o Senhor. Aquele que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele que tem uma palavra, que fale a palavra. Mas que seja a palavra de verdade, segundo a Bíblia Sagrada. Segundo aquilo que o Senhor tem falado. Porque os falsos profetas estavam dando palha em vez do trigo. O que tem o trigo a ver com a palha? A palha não dá sustento. A palha não alimenta. Já o trigo, ele dá sustento e alimenta. E o trigo é a palavra do Senhor. Você compreendeu essa mensagem nessa noite? Que Deus, Ele venha trabalhar no seu coração e na sua vida. Que o Espírito Santo derrame mais sobre você e sobre a sua casa. Que aquilo que nós, que eu e que você tenha errado, que possamos consertar em nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra, muitas vezes o homem, ele traça o seu caminho, mas quem rege os passos é o Senhor. Muitas vezes, como a minha filha falou, nós projetamos a nossa vida, mas quem conduz é o nosso Deus Altíssimo. Porque somos servos e servas do Senhor. E como servos e servas do Senhor, nós só temos que servir e obedecer o Deus Todo-Poderoso.